tema de hoje foi sugerido pelos nossos queridos amigos Bego Games, Valdir FTG, mais um no YouTube e muitos outros. Então hoje nós vamos fazer uma viagem pelo passado, pela origem, por que diabos, de onde veio a DC Comics. No começo dos anos 30, Harry Donenfeld e Jack Leibowitz tinham uma pequena editora que publicava nas bancas histórias que eles chamavam de Pulp Magazines. Tipo aqueles vídeos no YouTube que tem um tanto de peito na capa, mas fala sobre alterar o IP do roteador, assim, né? Só pra chamar clique. Só que isso tava dando uma treta danada. E quando eles estavam quase sendo presos, eles pensaram: a gente vai ter que ver uma coisa mais leve pra publicar aí, hein? E nessa época, que era pós-depressão dos Estados Unidos, o que começou a fazer muito sucesso nas bancas eram as tirinhas de jornal. E os primeiros gibis chegaram às bancas de jornal como um compilado dessas tirinhas. Mas só quem que tava de olho? O Major Malcolm Wheeler Nicholson, que pegou carona nessa cauda de cometa, né, e falou: eu acho que eu vou lançar as minhas histórias, hein? Você lembra aquele vez na guerra do... Então daí nasceu a Fan Comics número 1. Então nós podemos afirmar, né, que nasceu a primeira publicação da DC Comics. Ah, que bonitinha, ela tem os olhos do pai. Só que daí o Major resolveu que ele tava precisando de sócios. E o Harry e o Jack precisavam de alguma coisa não pornográfica, né? Então, em 1937, saiu a revista que deu nome à DC Comics, a Detective Comics. E daí que ela foi um sucesso e as coisas começaram a andar. Eles poderiam até pagar uma passagem de ônibus hoje em dia, né? Isso sim que é ostentação. Mas agora a gente pode separar a história da DC em 4 eras. A Era de Ouro, a Era de Prata, a Era de Bronze e a Moderna. Falando em voz alta assim, pareceu que eu tô falando do Age of Empires, né? Mas o estopim pra todas essas eras foi depois que lançaram um tal de Superman nas bancas, com o nome de Action Comics número 1, que foi lançado em 1938. Mas foi um sucesso tão grande que ele praticamente fundou um novo gênero, o de super-heróis. Porque até então as histórias ou eram de detetives ou eram de faroeste. Mas só que uma curiosidade é que diversas editoras rejeitaram a história do Superman. Mas até que eu achei isso bom, porque até contribuiu para o meio ambiente. Porque hoje nós conhecemos as lágrimas dessas pessoas por Rio Amazonas. E com o sucesso do Senhor Quente, o pessoal ficou maluco. Galera, vamos lá, tem que lançar mais desses tais super-heróis. Mas então vieram mais 2 que formariam o que posso chamar do trio MSN da DC. Que são pouco famosos, né? O Batman e a Mulher Maravilha. Então o sucesso gigantesco desses 3 encaminhou o que seria a Era de Ouro da DC Comics. Tá, beleza, você já falou isso, mas o que quer dizer essa tal Era de Ouro? Bom, o termo técnico que eu posso utilizar é que eles venderam pra cacete. E também que começou uma superpopulação de novos super-heróis. Porque daí nasceram o primeiro Lanterna Verde, o primeiro Flash e tantos super-heróis que nós conhecemos até hoje. Mas o Superman em especial tinha desenho animado, tinha programa de rádio, ele tava em todo lugar. Parecia o Fábio Porchat daquela época. Mas a partir do final da Segunda Guerra e principalmente nos anos 50, a vaca começou a ir pro brejo. Porque que nem hoje, já tinha muita gente torrando a paciência. Que falava que quem lia gibi se transformava num delinquente juvenil, blá 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 blá. Que nem na época que todo mundo falava que RPG era coisa do capeta. Eu não sei se você se lembra, mas época difícil. Mas só que nessa época, todas as histórias ficaram um porre, porque todas tinham que ser politicamente corretas e bonitinhas assim, com o cabelo partidinho. Simplesmente, se a revista não tivesse o selo de apropriada, os pais não compravam. Então, resumindo, né, fudeu tudo. Mas a DC tinha que mexer os pauzinhos ali e fazer alguma coisa. Então, em uma reunião, eles resolveram que eles iam fazer um reboot da história do Flash. E se você quiser saber mais detalhes depois, clica nesse vídeo que eu fiz do Flash, que eu conto alguns detalhes a mais. Mas só que esse reboot deu tão certo que ele foi o estopim para a Era de Prata da DC Comics, que quer dizer mais um caminhão de dinheiro chegando, né, gente? Pode vir, pode descarregar. Então nessa época, muitos heróis tiveram reboots e muitos heróis também foram criados. E além disso, um marco muito importante, porque nascia nessa época a Liga da Justiça. Mas só que com o tempo passando e os anos 60 chegando ao fim, parecia que a DC tinha que meio parado no tempo. Porque todos os heróis eram a mesma coisa, todos eram bonzinhos, todos tinham aquele discurso de nós estamos trabalhando aí com o professor pra ganhar os 3 pontos no meio da semana. Mas só que a Marvel tava lá, lançando uns heróis sensacionais, com as histórias muito complexas, tava matando a pau. Então a DC tava oficialmente out, meu bem. Mas aí veio a Era de Bronze da DC Comics, que essa veio pra arregaçar.
porque nela apareceu uma nova geração de escritores e desenhistas hippies. Então eles trouxeram umas discussões muito pesadas para as histórias, tipo racismo, desigualdade social, uso de drogas, os novos vocalistas do Calypso. Só coisa importante, assim, né? E foi nessa época também que os super-heróis começaram a aparecer mais na TV, porque foram lançados os Super Amigos, a série de TV da Mulher Maravilha e principalmente uma coisa que nós temos muito hoje em dia. Foi lançado o primeiro filme de super-herói. Em 1979 foi lançado Superman, o filme, com Christopher Reeve, que fez sucesso pra cacete. E depois disso, nós vamos para a era moderna da DC Comics. O que estava acontecendo? Eram os anos 80 e os Estados Unidos estavam passando por uma era extremamente conservadora. Só que na DC chega um tal de Frank Miller, assim, um rapaz pouco conhecido, né, que gostava de fazer uma bagunça. O pessoal todo conservador, e sabe o que ele vai lá e lança? The Dark Knight Returns, que é uma história do Batman bem dark, muito tensa, que é a história base pro filme Batman vs Superman, e que simplesmente foi um sucesso. Tanto é que esgotou tudo. Bom, mas o Batman fez sucesso, então o que será que a gente tem que fazer? É claro que a gente tem que fazer um filme. Então eles chamam o Tim Burton para fazer aqueles filmes clássicos do Batman. E nessa época também saiu aquele desenho sensacional do Batman que eu adorava. E daí pra frente aconteceram muitas coisas. Mataram o Superman, reviveram o Superman. Então a gente fica aqui esperando, né? O que a DC Comics vai arrumar daqui pra frente? Eu fico imaginando quando vai acontecer a próxima decaída dos super-heróis, porque com certeza vai acontecer. Mas é uma coisa que vai demorar ainda, então esse tema fica pro Nerd Show do futuro. Ele vai adorar falar sobre isso, eu tenho certeza. Eu conheço ele, somos íntimos. Bom, mas se você gostou do vídeo de hoje, não se esqueça de clicar nesse botão gigante amarelo aqui do lado para se inscrever no canal Nerd Show, porque toda terça-feira às 9h30 da manhã tem um novo vídeo para vocês. Bom, eu vou ficando por aqui, mas na terça-feira que vem eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante para vocês, então adeus!